Então, eu sou a Tassiane, eu sou a mãe do Francisco e da Pérola. O Francisco tem 6 anos e a Pérola tem 3 anos. A gravidez do Francisco foi bem tranquila, a gente, logo que eu descobri, o Raí me apoiou muito, ele foi bem parceiro na gravidez. Eu tive o Francisco no dia 9 de setembro de 2016 e foi assim um presente de Deus, porque há um ano antes eu tinha perdido meu pai, ele acabou falecendo e para mim foi um presente, assim, não que ele possa ter justificado a falta, né, assim, cobrido a falta, mas foi uma coisa muito boa para mim, que eu tive isso como um presente de Deus mesmo, né, para mim, na minha vida. Em 2019, no começo do ano eu descobri que estava grávida de novo, né, da Pérola. E o Francisco já tinha 2 aninhos, né? Então, ela iria nascer no mesmo mês que o Francisco, em setembro. E não foi planejado, então foi uma coisa assim, todo mundo me pergunta, né? A Pérola foi planejada. Não, nem o Francisco, nem a Pérola. Então, a Pérola veio, assim, também de susto, né? E tive uma gravidez bem tranquila também. A Pérola foi muito tranquila. Eu já tinha tido a gravidez do Francisco, que tinha sido tudo ok. E a Pérola também, no caso, veio e também, né, a gente tava tudo ok. E aí, então, a Pérola nasceu. Ainda quando eu estava em sala de cirurgia, né, eu vi uma movimentação e tal. A gente foi pro quarto, quando a gente foi pro quarto, aí a doutora de neonatal, que cuida das bebezinhas ali, ela acabou dizendo para nós que teria algum probleminha com a perna. Seria na perna dela, na perna esquerda. Que ela viu que tinha uma diferença de tamanho e aquilo foi um choque para mim, porque eu não esperava. E tudo isso daí só confirmou depois que ela fez o raio-x. E quando eu recebi o raio-x, que eu vi o raio-x que ela tinha diferença, não sabia como passar isso para trás, porque eu conheço as emoções da minha esposa, eu conheço o jeito dela, ela vai ficar nervosa, mas aquilo tinha que ser, eu tinha que resolver, né? Quando ela fez o raio-x e eu vi o meu marido, ele veio com um raio-x, eu vi ele aos prantos, foi a primeira vez que eu vi ele chorando bastante, e eu vi que a coisa era bem séria, né? Eu chorei muito, eu pensei muito, para poder passar do jeito mais tranquilo, embora não seja, né? Eu sabia que a gente ia superar, mas eu não sabia como passar isso para ela. Eu não sabia como dar força para ela, porque eu precisava de força também. Eu entrei dentro do banheiro, não consegui sair dentro do banheiro na hora que ela falou. Eu me tranquei, acho que eu fiquei mais de meia hora fechada dentro do banheiro. Eu não conseguia levantar. Você não sabe o que está rolando, você perde o chão, você... Foi bem desgastante para nós, assim, dolorido a aceitação. Aí, com 5 dias de vida, nós fizemos um exame, um ultrassom para ver se a corrente sanguínea dela estava tudo certo. E nisso, o médico que nos atendeu, né, que fez o exame, eu estava assim certa que seria o problema físico, no caso, né? Deficiência física, no caso, que ela teria. E ele falou para nós, assim, que ela teria talvez um problema no cérebro, né? E no coração. Então, isso foi, assim, mais avassalador do que só saber que ela tinha um problema na perna, né? Uma deficiência física. Mas eu pedi muito, assim, e foi... Eu acho que em todos os momentos do tratamento da Pérola, quem esteve sempre ao meu lado, sempre eu colocava na frente, na direção, foi Deus. Que Deus falou assim, ó, você tem que estar aqui porque é pra você. Eu te dei a Pérola da forma que ela é, porque eu sabia que você tinha a capacidade de amar, de cuidar, passar por tudo que você passou e vai passar. E hoje, se colocassem uma outra pérola do meu lado,
certinha, perfeita com a perna, eu não ia querer, porque eu morri em pé. A gente teve um choque de realidade quando a gente encontrou o primeiro profissional, que foi em Curitiba. Eu cheguei aos prantos lá também, cheguei, né, assim, que eu não estava entendendo o porquê daquilo com a minha filha, eu não entendi o porquê. A gente buscou até, assim, profissionais fora do Brasil mesmo, porque eu queria o melhor para minha filha, né? E nesse meio tempo, antes da gente tentar essa busca fora daqui, eu acabei conhecendo o Dr. Richard, que ele atende no Hospital Vita em Curitiba. E na primeira consulta foi assim, uma decisão sábia que a gente tomou. A gente falou, não, vai ser ele, porque nos atendeu, ele nos acolheu muito bem. A Pérola tem fêmur curto congênito e hemimelia fibular. Essa é o diagnóstico que nós temos da Pérola, né? O fêmur curto congênito e a hemimelia fibular, ela dá uma diferença dos membros inferiores, no caso. A Pérola, quando ela nasceu, ela tinha uma diferença de 2 centímetros. Conforme ela foi crescendo, essa diferença ia aumentando, porque a perna esquerda dela não cresce igual à direita, porque ela tem essa má formação. Então, sempre fica essa diferença. No raio-x aparece a formação dela, o osso dela, em vez de ser reto, o fêmur ele era dobrado, assim. Ele era curvado, sabe? Curvado e curto. No dia 20 de setembro de 2022 foi quando ela fez a primeira cirurgia. Quando ela colocou os fixadores daí. Que ela colocou o fixador no fêmur e na tíbia. Na fíbula, né? Tíbia e fíbula. Então a gente fez a cirurgia. Ela tinha 6,5 centímetros de diferença. E conforme a gente fez, né, a cirurgia, para que ela conseguisse chegar a isso. E o doutor falou que se a gente conseguisse chegar a mais até no final, ele ia tentar até onde ela aguentasse para fazer o alongamento. Que ela tinha essa malformação, ele foi lá, quebrou, uniu bem onde que quebrou ali, que é onde que cresceu o osso dela, que alongou, que afastou, né? Porque daí conforme vai afastando os fixadores, né? Ali que vai criando o osso novo. Se forma, ele se regenera sozinho. Só que nesse meio tempo tem que esticar músculo, veia, então é doído, né? Tinha dias que ela... As últimas vezes que a gente fez o ajuste, eu olhava pra cara do Rai e a gente não sabia o que fazer, de tanta dor que ela sentia. E ela gritava. E eu falava assim, o que nós vamos fazer agora? Eu tive que mudar pra Curitiba. Então a gente ficou bem dividido. Eu e a Pérola em Curitiba e o Rai e o Francisco aqui. Porque a Pérola teve que parar os estudos e o Francisco continuar. Ele tá no primeiro ano. Então, querendo ou não, ele não tem como tá faltando, né? Então nós 4 se unimos aqui, decidimos junto todas as coisas, o que era certo, o que não era, o que dava pra gente fazer. Eu sozinho com o Francisco aqui, então ele não tinha o afeto da mãe, eu tinha que ser o pai e a mãe dele ali naquele momento. A Tassi sozinha lá, ela tinha que ser o pai e a mãe da Pérola lá. E todo final de semana, todo domingo, aquela ansiedade de um ver o outro, de matar a saudade, de ver... Isso daí já entra também numa parte assim do financeiro. Nada é barato, né? Assim, a parte do tratamento da Pérola foi... a gente teve um custo muito alto e a gente teve que manter 2 casas. A casa aqui em Itapuã e a casa lá em Curitiba. Então, assim... É um abalo emocional, é um abalo familiar, querendo ou não. Um abalo financeiro. A nossa união, eu com a Tati, a gente fortaleceu muito, assim. Por mais que a gente ficou longe, muito tempo longe, a gente se fortaleceu como casal, como pai, como mãe, como educadores dos filhos. Então, a gente começa a dar valor em pequenas coisas que a gente não dava antes. Oi, Pérola. Caiu, velho. Você tá com sono? A Pérola lá, então isso uniu muito a gente como família. A Pérola, a única
coisa que ela tinha, né, é essa diferença da perna, que agora a gente está corrigindo, e conforme for passando o tempo, se ela lá na frente ainda tiver uma diferença, a gente vai fazer uma nova cirurgia, um novo procedimento. Então o doutor falou para nós que até uns 8 anos ali, a gente vai ver qual vai ficar a diferença dela. Porque a gente tem que corrigir isso até ela virar mocinha, né? No total, é que ela não consegue ter um cálculo exato, porque cada criança se comporta de um jeito. Mas na fase adulta dela, ela teria 14 centímetros de diferença. Então ela alongou 10, então na teoria tem mais 4. Aí o que acontece? Aí vem uma série de fatores, né? Se ela vai ficar uma menina muito alta, ele pode travar o crescimento da outra perna, enfim, aí é um outro. A gente vai estudando ela até, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. A gente sempre foi muito claro com ela, com o Francisco também. A gente sempre jogou limpo, ó, você tem a perna mais curta, você vai passar por um tratamento, você vai usar isso, mostrava foto, mostrava imagem, mostrava vídeo de outras crianças. Então ela se familiarizou com aquilo ali, para ela já estava, no meu entender, eu acho que ela já foi aprendendo com aquilo ali. Não é fácil, né, quando a gente vai deixar ela na mesa de cirurgia, né, para fazer isso e sair com um monte de ferro na perna, é bem pesado para nós. Mas ela tirou de letra, ela ensinou muita coisa pra gente, muita coisa mesmo, determinação, perseverança, foco. Então assim, quando a gente estava para baixo, ela que levantava a gente. Assim, pô, olha aqui, eu consigo andar, né? A gente forçava muito ela para andar com o fixador e ela é muito determinada. Eu não vou andar, eu não vou andar, eu não vou andar. Falei para Tassi, vamos deixar quieto, uma hora ela vai andar. A hora que ela quiser, ela vai andar. E quando chegou a hora, ela falou, pai, você quer ver eu andar? Eu falei, eu quero. Ela levantou, colocou o andador e saiu andando sozinha. Então assim, ela é um exemplo de superação.